Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Aqui estamos, pela graça maravilhosa do Senhor, para darmos continuidade a esse nosso assunto, esse nosso tema maravilhoso. Estamos aí discorrendo sobre esta restauração prometida para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Eu quero ler as Escrituras que se encontram lá em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 6 e versículo 7. Aliás, esses dois versículos são o cumprimento da palavra para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. A Bíblia diz assim: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem de dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Essas Escrituras, elas estão materializadas para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. As luzes do entardecer são para brilhar neste último dia. E aquela mesma luz que brilhou lá no oeste, lá no leste, é a mesma luz que estará brilhando aqui agora no oeste. No tempo da tarde haverá luz. Mas qual foi o motivo que esta luz do entardecer está prometida? Por qual motivo? A Bíblia também nos responde esta pergunta. É para restaurar. A luz do entardecer, ela veio com o mesmo propósito da luz do amanhecer. E ela tem em si uma palavra predestinada, que é restaurar. Restaurar. Restaurar o quê? Restaurar o que aquele exército que foi enviado contra a igreja do Deus vivo cortou e levou até a morte. Nós sabemos que a igreja passou por aquele período das eras negras, mas Deus, no entardecer, na luz do entardecer, prometeu restaurar plenamente a sua palavra, a completa manifestação de Cristo na sua igreja. Tudo o que ele fez na luz do amanhecer é o que ele fará na luz do entardecer. Não será nem dia, não será noite, mas será um dia conhecido do Senhor. Agora, nós fomos agraciados por Deus para vivermos esta hora final, para vivermos este tempo desta dita restauração. Deus nos escolheu ainda antes da fundação do mundo e nos predestinou e nos plantou no canteiro desta era para que nós manifestássemos a luz do entardecer. A luz do entardecer
veio para brilhar como brilhou a luz do amanhecer. Aqueles mesmos sinais, aquelas mesmas coisas que foram operadas ali na primeira era da igreja, aqueles mesmos frutos que foram produzidos ali, tem que ser restaurado à igreja, a esta árvore noiva, porque isto é, assim diz o Senhor. A Bíblia nos diz que houve 4 mensageiros da morte que vieram para destruir esta árvore linda, formosa, que foi começada ali no dia de Pentecoste. Aquela lagarta, aquele gafanhoto, aquela locusta, aquele pulgão. Então nós temos aí 4 mensageiros do demônio que trouxeram morte para esta árvore noiva. Tomou o seu fruto e destruiu, tomou a sua casca e destruiu, tomou as suas folhas e destruiu. Mas nós temos a promessa de que esta árvore será restaurada novamente. Então, 4 mensageiros de morte mataram esta árvore. Mas quero dizer uma coisa para vocês, meus amados. Ele não conseguiu atingir as raízes desta árvore. E aí nós temos uma promessa de dessas raízes termos esta árvore restaurada novamente. E Deus, para tanto, usa também 4 mensageiros de vida para restaurar esta árvore. Por quê? Porque Deus disse que Ele restauraria isto. E através desses 4 mensageiros de vida, Ele restaura novamente esta árvore. E nós vamos notar que esta restauração começou através da reforma que Lutero trouxe. E a sua mensagem, justificação pela fé. O segundo mensageiro que foi enviado para restaurar esta árvore, numa mensagem de uma reforma que eles começaram, foi João Wesley. E ele veio com a mensagem da santificação. E qual foi este terceiro? Este terceiro foram os pentecostais, com a restauração dos dons. Portanto, nós entramos na era do Espírito Santo. E aí, então, o 4º mensageiro, você está se perguntando, mas e aí o 4º? Você vai logo compreender isto, que nós temos justificação pela fé com Lutero, temos santificação com Wesley e temos o batismo do Espírito Santo com os pentecostais. Mas, todavia, nós vamos entender que a princípio foi aquele clamor que parecia que a resposta da restauração estava em evidência. Mas o tempo passou e nós vimos que aquilo não passou de um rumor. Agora, o 4º é a própria palavra, a própria manifestação da palavra para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Então, nós encontramos estes 4 mensageiros, estes 4 homens que foram levantados para levar esta igreja a uma restauração plena. Então, Martim Lutero começou a brilhar a sua luz. Foi uma pequena luz.
E logo em seguida, João Wesley veio com mais um pouquinho de luz, santificação. E aí nós tivemos os pentecostais com o batismo do Espírito Santo. E neste último dia nós temos Malaquias 4. Elias há de vir com a própria palavra, com a palavra do Senhor, porque a palavra vem a um profeta. E na luz do entardecer, o Senhor restaura a sua igreja, ou seja, restaura o coração dos seus filhos de volta à fé dos pais pentecostais. Nós vamos encontrar isso também, que foi profetizado através daqueles ossos que Ezequiel viu. Veja, nós encontramos esses 4 estágios ali, exatamente quando Deus diz: Filho do homem, podem estes ossos reviver? E ali então nós temos os 4 estágios, nós temos as 4 etapas da igreja. Mas a vida, ela não vem quando aqueles ossos estavam ali, primeiro tomando forma, depois vindo aqueles 4 estágios, né, que passa, e nós vimos que a vida veio somente quando houve aquele sopro. Então, esta quarta mensagem é exatamente a mensagem que traz a vida de volta. É a mensagem que restaura. É a mensagem que leva esta igreja a estar verdadeiramente posicionada para aquele glorioso dia do retorno de Cristo, para levar a sua noiva à glória com Ele. Então, esta 4ª luz, ela vem manifestar a própria palavra, sendo restaurada para a sua noiva, para trazer aqueles mesmos sinais, aqueles mesmos prodígios e maravilhas. A primeira mensagem foi justificação pela fé. Nós temos a polpa, nós temos a santificação de volta, que foi a casca. Nós temos a mensagem pentecostal, que trouxe as folhas pentecostais. Ou seja, bate palma, alegria, regozijo. Mas o 4º estágio é a própria palavra. É a palavra feito carne. Os mesmos frutos, os mesmos sinais da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, foi plantada através da justificação da fé, santificação e batismo com o Espírito Santo, e Cristo outra vez no meio da sua igreja, restaurando a fé dos filhos, a mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Estamos vivendo na hora em que a pedra de coroa tem descido para acoplar neste edifício. Estamos nesta hora em que o grupo da noiva eleita de Cristo se posiciona para receber este grande e tremendo batismo do Espírito Santo, que a tirará da terra qualquer dia desses, qualquer hora dessas. E nós sabemos que esta mensagem é a mensagem que prepara o coração dos filhos, aquela mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. Esta mensagem prepara o coração de um povo para encontrar-se com Cristo qualquer hora dessas, qualquer dia desses. É uma igreja que acende a fé perfeita, a fé do rapto. Portanto, nós temos aí
os 4 estágios, nós temos aí esta árvore noiva restaurada em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, para resplandecer a glória do Senhor na luz do entardecer. Justificação pela fé, santificação, batismo com o Espírito Santo e a própria palavra manifestada. E naqueles dias será como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Nós temos a manifestação do próprio Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja, para elevá-los a esta posição, desta estatura completa do varão perfeito, para recebermos esta pedra de coroa. E nós temos podido ver isso por todas as partes, quando olhamos através do tempo, quando olhamos através da natureza, olhamos através da política, olhamos através da igreja, temos podido ver que a hora tem verdadeiramente chegado. As nações estão se rompendo para toda parte. Nós vemos isto acontecendo, tomando lugar. Israel foi desperto há muito tempo. Os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios, que somos nós, estão contados. E Deus está tirando a sua noiva a qualquer hora dessas. Portanto, ó dispersos, o dia da redenção está próximo. O coração dos homens estão desfalecendo de terror e medo. Mas há um povo que tem se preparado, tem se enchido com seu precioso Espírito Santo para resplandecer a sua glória nesta hora e nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Que Deus, meus preciosos irmãos, abençoe os vossos corações. Que Deus vos acenda a esta fé perfeita, a esta mensagem que restaura o coração dos verdadeiros filhos e filhas de Deus e os leva a estarem prontos para aquele glorioso dia do arrebatamento. Portanto, se você ainda não está cheio com o seu precioso Espírito Santo, encha-se do seu precioso Espírito, porque somente aqueles que estiverem cheios do seu precioso Espírito, saturados de seu Espírito, é que vão ser tirados, vão ser levados à glória com Ele, quando Ele se manifestar, literalmente, para levar o seu povo para estar com Ele, ali na glória, na festa das bodas do Cordeiro, e depois um milênio, lua de mel com Cristo, 1000 anos por sobre a face dessa terra. Deus vos abençoe, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes. Deus encha o coração de vocês com esta fé, a fé restaurada pela luz do entardecer. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, disse Jesus. Deus abençoe os vossos corações.